Olá, meus amigos e minhas amigas, estão aqui na TV Gênesis Televisão e também nas nossas redes sociais, no nosso podcast Mais Brasília. Hoje eu recebo uma pessoa que eu não vou falar que ele vai pedir música no Fantástico, isso é porque ele já é a segunda vez, mas na terceira, aí sim, né? Além de ser um grande amigo, a gente já dividiu bancada algumas vezes, certo? É delegado da Polícia Federal, formado em Direito aqui pela Universidade de Brasília, nasceu em Goiânia, mas veio para cá bem novo. Então pode dizer que já é candango, né? Está aqui comigo meu grande amigo Sandro Avelar, secretário de Segurança do Distrito Federal. Tudo bem? Rodrigo, prazer imenso estar aqui com você. Eu digo que é o seguinte, é um prazer inenarrável. Aqui é um prazer inenarrável. É um prazer inenarrável, porque eu gosto muito de você, de verdade. Tenho a maior admiração por você. Eu também, Sandro. Eu gosto de você. Então, fiquei muito feliz com o convite. E olha, conhecer um pouco da história, nós vamos falar da história dele aqui, viu, gente? Quando eu falo sobre o negócio de pedir música no Fantástico, você vai entender o porquê, tá? Você vai ver que a competência, ela, muitas vezes, ela supera, certo, ideologias partidárias e bandeiras partidárias. Vocês vão entender o porquê que nós estamos falando isso. Sandro, me conta um pouquinho da sua história. Você veio para cá com 2 meses, não é isso? A gente estava batendo papo aqui. Foi, 2 meses de idade. Os meus pais já moravam em Brasília. Meu pai era servidor público aqui no DF. Mas minha mãe quis dar a luz em Goiânia para contar com o apoio da minha avó, das irmãs, enfim, ter o apoio da família. Então, eu nasci em Goiânia, mas vim para Brasília com 2 ou 3 meses de idade. E cresci nessa BR-60, nesse eixo Brasília-Goiânia, Goiânia-Brasília, a vida inteira. E sua família aqui morava onde? Aqui, né? A minha família morava na Asa Sul. Na Asa Sul. Na 313 Sul. 313 Sul. E fui criado ali no final da... Você estudou ali naquelas áreas? Estudei no Marista a vida inteira. É mesmo? Do Maristinha até o 3º ano do Maristão. No Maristão. Olha aí. Eu fiz isso, meus filhos também, eles chamam de aluno fiel. Aluno fiel. Quando estuda do pré-primário até o 3º ano do segundo grau. E aí fiz o vestibular e em 86, fui para a UNB, me formei em Direito na UNB e segui minha trajetória, fui servidor da Câmara dos Deputados, trabalhei com um deputado lá da Bahia, chamado Zé Carlos Aleluia. Zé Carlos Aleluia, antigo PFL. Antigo PFL, exatamente. Antigo PFL carlista. É verdade. Fazia parte ali do grupo do Antônio Carlos Magalhães. Exatamente. Foi quando o ACM Neto, eu estava em 86, ele era bem novo. O ACM Neto naquela época ainda, porque em 86 eu fui para a faculdade, fiz Direito na UNB, me formei em 91. E aí é aquele momento que você perde o status de estudante universitário, que você tem o status de estudante universitário, e ganhei o status de desempregado. E aí tive essa primeira oportunidade de trabalho ali na Câmara, com Aleluia, e depois saí de lá, fui trabalhar na CNI, Confederação Nacional da Indústria. Fiz concurso para o Tribunal de Justiça, tenho um orgulho imenso disso, fui servidor do Tribunal de Justiça. Daqui do DF? Daqui do DF, ainda tenho grandes amigos lá, tenho um carinho imenso pelo Tribunal de Justiça. Ficou quanto tempo lá no Tribunal de Justiça? Eu fiquei de 94 até 99, que foi quando eu tomei posse como delegado de Polícia Federal. Em janeiro de 99. Sandro, falar um pouquinho dessa questão dos concursos públicos, porque Brasília, até hoje, vamos dizer assim, a cidade do concurso, né? Ainda mais para estudantes que estão saindo da universidade e tal. Me fala como é que foi um pouquinho a sua maratona de curso aí, que você passou no concurso, para um dos concursos mais difíceis, que é o da Polícia de Delegado da Polícia Federal, e um outro também que é muito difícil, que é o do Tribunal de Justiça. Como é que era a sua maratona aí de estudo aí? Me conta. Eu tinha, assim, convicção de que o concurso ia me dar tranquilidade para trabalhar, ia me dar segurança. Meu pai era servidor público, então já tinha o exemplo dentro de casa. Perfeito. Então, assim, eu fui muito feliz, graças a Deus, de ter tido a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça e logo cheguei lá e fui trabalhar na 2ª Vara de Entorpecentes. Olha só. Então, já comecei a ver muito o direito penal e o processo penal. Aí, trabalhei depois com 2 desembargadores. Desembargador Everardes Mota e Matos, que era um dos desembargadores mais conhecidos naquela época, porque era um exímio desembargador na área penal, em matéria penal, e depois com a desembargadora Aparecida Fernandes, que também era um amor, desembargadora Aparecida Fernandes. Infelizmente, os 2 já subiram, mas a desembargadora Aparecida Fernandes também desembargadora de turma criminal. Isso me propiciou, no meu dia a dia mesmo do trabalho, ter que estudar muito penal e processo penal, né, por conta das atividades do dia a dia.
facilitou muito a minha aprovação no concurso de delegado federal, porque tinha uma cobrança muito forte de penal e processo penal. E aí, graças a Deus, eu fui bem sucedido. E na época, eu estava passando também no concurso para juiz de direito. Olha só. E a desembargadora falava para mim, a desembargadora Aparecida Fernandes, falava, espera que você vai virar juiz, você tem perfil de juiz. Sabe? E aí conversei... Mas você escolheu ser delegado mesmo? Eu escolhi, mas assim, teve uma influência grande do meu pai. Ah, é? O meu pai, ele... Eu estava numa situação muito inusitada. Eu estava aprovado no concurso de procurador do DF. Que é não do Ministério Público, não da do PGDF. Público, da PGDF. Da PGDF. E aí eu teria que largar o curso de formação para ir para a Procuradoria. E falei com meu pai. E eu tava, você estava aprovado em 3 concursos. Era de delegado da Polícia Federal, de procurador e estava de juiz também. De juiz eu já tinha passado na primeira fase. Na primeira fase. Tinha ficado na chamada prova de sentença, eu não tinha sido aprovado, mas a desembargadora falava para mim, você está no caminho. Está no caminho. No lago, você está muito perto. Mas aí, conversando com meu pai, ele falou comigo, Sandro, esse concurso de delegado federal, eu sempre quis ser delegado federal, eu acho que é uma oportunidade boa, se dê a oportunidade. Meu pai falou isso para mim. Se dê a oportunidade. Se você não gostar, depois você pega um outro caminho. E aí, graças a Deus, eu me encontrei na carreira, fui muito feliz na Polícia Federal, sou muito feliz na Polícia Federal hoje. Eu estou nessa condição de secretário de Segurança Pública, mas fiz a minha carreira na Polícia Federal. Assim, eu cumpri várias missões, né? Foram várias funções diferentes. Tive o privilégio de ser diretor executivo da Polícia Federal. A gente estava conversando sobre isso. Vou deixar para você depois. Mas fui adido da polícia. Isso também foi uma experiência muito boa. Adido é quando você sai fora do país e representa a Polícia Federal em outro... Exatamente. E fui adido da Polícia Federal num lugar muito bom, que foi Londres. Coisa ruim. Horrível. Então, fiquei 3 anos morando em Londres. Inclusive, a minha filha fez faculdade lá e ficou. Minha filha não ficou morando lá. Meu filho voltou, eu hoje moro em São Paulo. Né? Então, assim, a Polícia Federal me deu muitas oportunidades, eu sou muito grato, tenho uma paixão imensa pela Polícia Federal. Ô Sandro, dentro da Polícia Federal, você passou por diversas funções. Qual foi a função mais desafiadora para você? Talvez a melhor tenha sido ser adido lá em Londres, né? Mas a que foi mais desafiadora para você? Você falou assim, olha, aqui é um desafio muito grande. Qual foi? Eu tive 2 funções bem desafiadoras. Eu fui delegado regional de combate ao crime organizado aqui no Distrito Federal, né, que é a nossa DR-COR. Essa é forte. Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado. Então, era uma delegacia pesada aqui na Superintendência de Brasília. E outra missão árdua também foi ter sido o diretor executivo da Polícia Federal na época das eleições. Nossa. A gente estava conversando, eu fui diretor executivo algumas vezes, mas quando eu fui diretor executivo na época das eleições, dessa última eleição, com a eleição do presidente Lula vencendo a eleição sobre o presidente Bolsonaro, foi assim, uma missão dura, porque já existia todo um componente político muito forte e a segurança dos presidentes, dos candidatos à presidência da República, era feita... É responsabilidade da Polícia Federal, responsabilidade da Polícia Federal e especialmente da minha pasta, da diretoria executiva. Nós temos uma coordenação de segurança, né, de autoridades que se deixam... E na eleição anterior já teve aquele fato da facada do presidente Bolsonaro, né? Que ali, né... O pessoal, muitas vezes, alguém que... Mas era difícil demais você prever aquela coisa, né? E assim, essa missão, Rodrigo, foi uma missão muito, muito difícil, porque existia um componente político muito forte. Claro. O que é natural numa eleição. Mas se a gente for lembrar que essa última eleição tinha todo um clima de muita tensão. Isso é verdade. Tinha havido a facada na eleição anterior, né? Tinha toda uma expectativa de que pudesse haver problemas, especialmente com o então candidato Lula e também com o então candidato à reeleição Bolsonaro. Mas para poder assim, dar um equilíbrio a isso daí, o que eu fiz foi o seguinte, eu inovei. Normalmente a Polícia Federal escalava as equipes que tinham que dar segurança para os candidatos. A escalação era feita pela Polícia Federal. E eu inovei. Eu falei, o clima está muito tenso. Eu não posso perder a oportunidade de aprender com as experiências anteriores
que mostrava o seguinte: havia candidato que ele soltava o que a gente chama de contra-informação em cima dos próprios policiais que estavam dando a segurança para ele, porque ele não confiava nos policiais que estavam dando segurança. Então, eu estou contando um caso real, não vou falar o nome do candidato. Sim. O candidato ia fazer campanha em Alagoas e avisava a segurança que ele estava indo para Sergipe. Sabe? Então, a segurança se deslocava para Sergipe e o candidato ia para Alagoas, né? Porque não confiava na equipe. E eu falei, dessa vez, a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, eu tenho que ter policiais, sobretudo o chefe da equipe de segurança, tem que ser de confiança da instituição, mas também tem que ser de confiança do candidato. A minha preocupação, evidentemente, por tudo que estava acontecendo, minha preocupação maior era com então o candidato Lula. Porque a segurança do presidente... Já tinha até... Era GSI. Era o GSI. Né? Mas a Polícia Federal, então, tinha que fazer a segurança do Lula, do Ciro Gomes, né? da Tebet, Simone Tebet, de todos os demais candidatos. Né? Enfim. De todos os candidatos. Então, eu chamava as equipes ligadas aos candidatos para conversar e falava, eu tenho aqui uma relação de nomes de delegados que têm expertise, que têm experiência com segurança, ou seja, era uma decisão híbrida, era uma decisão das duas partes. Não era qualquer delegado que poderia ser chefe da equipe de segurança, mas dentro daquele cardápio de bons nomes, eu dividia com a equipe do presidenciável. Né? Então, aconteceu, por exemplo, de ter indicações e falar, não, essa aqui serve para outros partidos, para esse não serve. Enfim, mas a gente compôs. E, inclusive, o chefe da equipe do, então, candidato Lula é o atual diretor-geral, doutor Andrei, que é um grande amigo, muito competente, já tinha uma grande expertise nessa área de segurança privada, já tinha tido experiências, já tinha sido testado nessa área. Né? E aí, isso daí fez com que eu tenho muita convicção de que quando houve toda essa confusão que envolveu diversas instituições e suspeitas a respeito da ação de algumas instituições, sobre a Polícia Federal nunca pairou nenhuma dúvida. Isso é verdade. E eu acho que esse tipo de decisão compartilhada e séria, porque não se tratava de qualquer pessoa, era algo que realmente tinha que haver uma qualificação. Né? Então, acho que isso nos ajudou a Polícia Federal, num momento difícil do país, a Polícia Federal ter ficado incólume. É verdade. E assim, você falou desse momento difícil, nós tivemos logo após as eleições, 2 fatos aqui em Brasília, né? O ônibus que pegou fogo ali na próxima esplanada, na verdade, ali no viaduto entre a torre de TV, e aquela ameaça de bomba, né? Lá no aeroporto de Brasília. E eu me lembro que a Polícia Federal, na realidade, agiu de uma forma espetacular, né? Para desarmar tudo aquilo e tal, enfim. Bem, e antes de eu chegar na sua segunda vinda para cá, né? Você foi primeira vez secretário de Segurança no governo Agnello. Isso. Né? Foi convidado pelo governador Agnello. Exato. E assumiu, na realidade, assumiu também o GDF vindo de uma crise. Foi. Né? Foi. Nós tivemos a Caixa de Pandora, que acabou, vamos dizer assim, na época, afastando o governador, o vice-governador, toda a cúpula, né, de governo. Nós tivemos eleições indiretas e se assumiu. Na época eu me lembro disso, eu estava como secretário de Trabalho, teve um problema muito sério, porque o Supremo queria autorizar o Palácio do Planalto a fazer uma intervenção aqui no Distrito Federal. E, graças a Deus, não houve essa intervenção. Logo em seguida, o Agnello ganhou a eleição. Isso. E você assume a Secretaria de Segurança Pública, eu acho que foi 2011. 2011. Como é que você assumiu a Secretaria de Segurança Pública depois dessa crise toda? Como é que estava lá? Eu tinha sido presidente da Associação dos Delegados por 2 mandatos. E o então ministro da Justiça gostava muito de mim, era o Luiz Paulo Teles Barreto. E o Luiz Paulo tinha me chamado para assumir a diretoria do Sistema Penitenciário Federal, né, do DEPEN, antigo DEPEN. Antigo DEPEN. E eu estava lá no Ministério da Justiça quando o Agnello consultou o então ministro Luiz Paulo Teles Barreto e falou, eu preciso... Ele tinha tido a experiência com um delegado federal, que é um cara muito competente, um grande amigo, que é o Daniel Lorenz.
Conheço. O Lawrence tinha começado o mandato do Agnello, os primeiros meses, mas com 2 meses o Lawrence já tinha mostrado o seguinte, que ele era um grande delegado, muito técnico, mas a questão da atividade política não era algo com que ele se identificasse. Porque a Secretaria de Segurança, ela tem, aqui em Brasília, ela tem um diferencial, né? Assim, enquanto em outros estados a Secretaria de Segurança, ela tem autonomia nas forças de segurança, aqui em Brasília não. Aqui em Brasília as forças de segurança se reportam direto ao governador e o secretário de segurança é mais um... Você tem que compor. Você tem que fazer uma composição, é verdade. Você tem que compor, você tem que liderar, enfim, né? Pela motivação e as cobranças na medida certa, mas realmente essa questão da autonomia das corporações cria, às vezes, uma certa confusão. Né? E naquela época, então, o Daniel Lawrence tinha tido essa experiência e não tinha gostado. E eu reforço, é um grande delegado, é um grande amigo, muito competente. Foi comentarista da Globo. Depois, verdade, muito tempo. Muito tempo, comentarista de segurança. Foi logo depois que ele saiu, ele ficou uns meses, acho que, fora e foi ser comentarista. Comentarista aí de Globo. E aí o Agnello procurou o ministro, né, Luiz Paulo, e falou: ministro, eu queria uma indicação de um delegado, eu quero um delegado da Polícia Federal, porque o delegado de Polícia Federal, naquela época, sobretudo naquela época, ele queria alguém que fosse equidistante da Polícia Militar e da Polícia Civil. É isso aí. Né? E aí o Luiz Paulo falou, eu tenho um cara aqui que ele tecnicamente ele já foi testado e tem esse componente político, foi presidente da associação por 2 mandatos, é um cara que... Então consegue transitar ali. Consegue transitar. Você que veio da política estudantil, você sabe bem como é que é essa questão da política classista também. E aí eu assumi a Secretaria de Segurança e realmente foi um desafio, foi muito desafiador naquela época, porque as corporações com muita autonomia, eu era muito novo, eu tinha mal completado 40 anos e tinha que lidar com coronéis com muito mais idade, delegados, chefes com muito mais idade que eu. Mas era assim, foi uma experiência muito boa e eu acho que a gente conseguiu cumprir bem a missão. Lhe sendo assim, bem claro o que a gente fez naquela época para poder criar um modelo de segurança pública. Né? Nós buscamos inspiração no modelo de Pernambuco, naquela época. Do ex-governador Eduardo Campos. Do Eduardo Campos, exatamente. Não, e eu me lembro assim, na época eu estava no governo também, os índices de criminalidade, logo após se assumiu, 4 meses depois, foi manchete nacional, porque caiu drasticamente, né? Foi. E com toda a articulação e feito pela Secretaria, vamos dizer assim, a coordenação da Secretaria de Segurança. Deixa eu te falar, foi na sua gestão que foi criado o CIOPS? Na época, que foi criado o Centro Integrado de Operações? Foi na sua gestão? Não, o Centro Integrado de Operações já existia. Já existia. Mas a gente criou as áreas integradas. As áreas integradas. De segurança pública. Isso. Que basicamente o que foi? A gente pegou o Distrito Federal, que é um quadradinho, e dividimos esse quadradinho em outros 4 quadradinhos, né? Que é a área integrada de segurança leste, oeste, sul e norte. E metropolitano. Metropolitano. E aí, cada uma dessas 4 áreas, a gente destacou um comandante da Polícia Militar, um delegado responsável da Polícia Civil, um comandante do Corpo de Bombeiros e um responsável, né, um agente de trânsito do Detran, responsável por aquela área. Porque na época o Detran estava com você na Secretaria de Segurança. O Detran, e naquela época quem estava também era o sistema penitenciário, que agora o Detran permanece, mas o sistema penitenciário agora tem uma secretaria própria. Tem uma secretaria própria, que, aliás, muito bem gerenciada pelo Dr. Teles, que é um baita cara. O Teles realmente é muito bom. Mas então, a gente criou essas 4 áreas integradas de segurança pública, e com isso daí, a Polícia Militar e a Polícia Civil começaram a trabalhar juntas, porque a gente cobrava o resultado de cada uma dessas áreas. Área, né? Então não tinha mais aquele negócio da Polícia Militar estar de um lado e a Polícia Civil estar do outro. Né? Eu falo sobre tudo essas 2 corporações, eu não estou mencionando aqui os bombeiros e o Detran. Porque não trabalham... Eles nunca tiveram problema. Agora, a Polícia Militar e a Polícia Civil tinham um problema naquela época. Que tinha tido aquele episódio do tirotaço, né? Que foi quando a Polícia Militar tentou conter um movimento da Polícia Civil, um movimento grevista, que se dirigia lá ao Buriti, e teve troca de tiros entre as corporações. Então, naquela época, existia uma animosidade que hoje, graças a Deus, não existe. Tem. Hoje, a gente percebe muito nitidamente a aproximação e o respeito recíproco da Polícia Militar e da Polícia Civil. E o governador Ibanez tem feito um grande trabalho nesse sentido. Eu quero fazer esse registro. O Ibanez tem facilidade de gerenciar as diversas pastas, né, fazendo com que elas trabalhem
de maneira conjunta. Né? E isso aí facilita muito para a gente, porque é um exemplo que vem do próprio governador. Você conhece bem disso, você também faz parte, né, desse sistema. A gente sabe que as várias pastas conversam bem. E dentro da segurança pública, isso aí, essa forma de trabalhar foi muito facilitada pela maneira que ele gere né, o governo. E aí, dentro da Secretaria de Segurança Pública, a gente conseguiu, então, manter essas áreas integradas de segurança pública. Eu quero fazer um registro. Depois de mim, passaram por aqui secretários de Segurança Pública de governos de direita e de esquerda. Mas nenhum secretário mudou esse sistema. Isso é verdade. Que são as áreas integradas. E isso aí fez com que... dá resultado, deu resultado de diminuição de criminalidade. A gente vê, quando eu estive na Câmara Legislativa, a gente acompanhava muito em algumas audiências com secretários e tal, sobre a questão das que chama de manchas criminais. As manchas criminais, exatamente. E vou contar um caso interessante. Eu estava atuando no Guará, e aí chegou o comandante lá do 4º Batalhão e falou, olha, você quer ver uma coisa que vai melhorar a segurança aqui do Guará? Aí eu falei, ele vai pedir para que eu peça para o governador contratar mais policial. Pensei desse jeito, né? Aí eu só esperei. Aí o comandante, na época, o coronel, ele era coronel, tenente-coronel André. Aí ele falou para mim, pede para melhorar a iluminação. É isso. Aí eu, é sério? Não, se melhorar a iluminação aqui, você vai ver. Aqui nessa área ali do Guará, que é o Feijãozinho do Guará 2, você vai ver que vai acabar o negócio e tal. Eu falei, tá bom. Na época, no início do governo ibanês, o presidente já era o Edson, que tinha vindo do INSS para cá. Eu falei, olha, o coronel lá me pediu para a gente fazer um investimento em iluminação pública e tal. Aí falou, tá bom, só que você não pode colocar recurso aqui, a Secretaria de Obras contrata a gente colocou emenda. Sandro, vou te falar um negócio que é impressionante, que aconteceu lá. Isso é testemunho. Para quem mora no Guará, sabe o que eu estou falando. Lá tem aquela Coopervia que faz no Guará 2, aquele feijãozinho, né? Dava 7 horas da noite, começava a escurecer e ninguém mais andava ali. Esquece, tinha ninguém. Aí o Edson foi comigo lá e falou, vou fazer um teste lá no Guará. Eu falei, vou botar uns postezinhos, uns braços menores, não aqueles altos, mas, né? Para ficar debaixo da árvore, que aí ilumina. Perfeito, botamos em volta. No dia que fez a inauguração, dia seguinte, 8 horas tinha lotado de gente. 11 horas da noite tem gente caminhando ali. É isso. Aí pronto, a gente começou a investir. Aí o que era interessante, que ele me chamava, o coronel André me chamava, ele falou, você botou iluminação aqui na 40, né? Então tá bom, você botou esse mês aqui, a mancha criminal estava aqui, ela agora foi para tal lugar. Migrou. Aí a gente ficava, entre aspas, né, acompanhando a mancha, não é isso, mas ficava melhorando. E daí nasceu a ideia do do Brasília Mais Iluminada, né, que a SEB lançou, justamente para melhorar essa questão da segurança. Rodrigo, mas é absoluta verdade. Coisa simples, né? Esse sistema a gente chama de CPTED. CPTED é uma sigla em inglês que, traduzindo, é segurança através do design do ambiente. Olha aí. Então, o lugar iluminado, pavimentado, com poda de árvores, o lugar limpo, a tendência é que os índices da criminalidade sejam muito reduzidos. É verdade. Por outro lado, o lugar depredado, sujo, escuro, os índices aumentam muito. Né? E isso é feito com base naquele estudo, eles chamam de princípio das janelas quebradas. Isso. Que foi a inspiração daquele prefeito lá de Nova York, o Rudolph Giuliani, quando vê aquele negócio do tolerância zero, que os índices de violência de Nova York caíram drasticamente, foi com esse tipo de política. E a gente defende isso aqui no DF. No final de 2023, o governador Ibanez lançou um programa, né, que nós formatamos dentro da Secretaria de Segurança, que chama-se DF Segurança Integral. E a segurança integral é justamente aquela feita com base, inclusive, no artigo 144 da Constituição Federal, que fala que segurança é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. De todos. Né? Onde a gente faz a segurança pública não só com as forças da segurança pública, mas com o envolvimento de outras áreas de governo, com o envolvimento da sociedade civil, né? Com o envolvimento da imprensa, que a imprensa pode ajudar muito. E ajuda muito. Pode ajudar muito, e tem ajudado. Aqui em Brasília, a gente tem conseguido ter uma relação muito boa com a imprensa. Tem ajudado muito, né? Mas se o enfoque dado pela imprensa foi equivocado, pode atrapalhar também. Pode atrapalhar, isso é verdade. Então, assim, essa relação de transparência e de participação. A sociedade civil, por exemplo, eu digo, através dos CONSEGs, Conselhos Comunitários de Segurança,
Isso é fundamental. Eu participei de várias reuniões do Conseg. Você conhece bem. É importantíssimo. E o que é mais interessante é a presença do Estado, onde você tem lá praticamente os representantes de todos os órgãos de segurança. Isso. Né? Aí em alguns vão à educação, vão à saúde. Eu fui convidado em alguns aqui em Brasília, participando. E a resposta dos órgãos de segurança, assim, imediatamente relacionado às demandas que são colocadas. Então, essa ideia dos Consegs é fenomenal por causa da participação da sociedade, né? E eles nos ajudam muito, porque nós temos 35 regiões administrativas diferentes, com realidades diferentes, problemas diferentes em matéria de segurança pública. Então, o Conseg, o presidente do Conseg e os demais diretores, eles sabem onde é que o calo está apertando naquela região. Né? A realidade do Paranoá é completamente diferente da realidade da Asa Sul, de Taguatinga, de Ceilândia, de Planaltina. Diferente de Água Quente, de Arapuanga. É verdade. Então, quando você tem essa espécie de cola, né? Você sabe onde é que o calo está apertando, você sabe o que a comunidade precisa que melhore em termos de segurança pública, você tem esse trabalho facilitado. E você pode fazer o que a gente chama também de segurança com base, a gente chama de evidências, né? Com base em evidências, que é atacando ali aquelas regiões onde tem as manchas criminais e a gente tem os números, o controle dos números, mas também ouvindo a comunidade, sobretudo através dos Consegs. Isso facilita muito o nosso trabalho e não é por outra razão que a criminalidade aqui no DF tem caído muito. Em 2024, ou seja, no ano passado, nós tivemos o menor número de homicídios de toda a série histórica do Distrito Federal, que é medida desde 1977. Ou seja, são 48 anos. 48 anos, o menor índice foi no ano passado. No ano passado. Pela primeira vez, nós tivemos um índice abaixo de 7 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nossa. Para você ter uma noção, a média no Brasil hoje é cerca de 20 e pouco. Né? A média em Brasília já foi 33 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nossa. Né? E hoje, nos Estados Unidos, a média são 6,2 homicídios para cada 100 mil habitantes. E aqui em Brasília foi 6,8 homicídios. Nossa. Ou seja, muito próximo dos Estados Unidos. Então, hoje, os nossos números são muito mais próximos dos Estados Unidos, da Europa, até do que a média do Brasil, que é cerca de 20. Né? Lembrando que os estados mais violentos... Na realidade, nós estamos bem longe da média do Brasil. Estamos bem longe da média. E os estados mais violentos é mais de 30. Tem estado hoje que ainda está beirando os 40 homicídios para cada 100 mil habitantes. Aqui em Brasília, 6,8. Em 2024 foi o menor número de toda a série histórica. E com fé em Deus, agora em 2025, nós vamos reduzir esse número ainda mais. É isso aí, muito bem. E, meu amigo, vamos agora falar de um assunto que eu tenho certeza que foi difícil para você, né? O famoso 8 de janeiro, né? Que teve aquela situação fatídica, aqueles vândalos que destruíram tanto o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo. E, na época, o presidente Lula, né, assinou um decreto de intervenção na segurança pública aqui no Distrito Federal, nomeando um novo secretário de segurança na época, que veio do Ministério da Justiça, né? Que era o secretário executivo, que veio assumir a área da segurança, né? Enfim, o governador na época foi afastado e logo após isso você, depois que encerrou o prazo da intervenção, você assumiu a Secretaria de Segurança, né? Mais um desafio, ou seja, você assumiu em 2000 lá com o governo Agnello, 2011, né? Depois de ter vindo também, vamos dizer assim, uma recuperação institucional do Distrito Federal. Sim. E agora, né, recentemente, com o 8 de janeiro, a gente ouvindo na imprensa que a confiança dos policiais aqui, muito abalada, tal, enfim. Me fale como é que foi assumir esse desafio enorme e voltar a ser secretário de Segurança Pública nesse cenário. Primeiro, eu não imaginava que isso acontecesse. Sabe? Depois de muito tempo, sem ter a chance de sentar em frente à televisão no domingo para assistir, né, televisão com tranquilidade, naquele domingo, depois de muito tempo, né, porque até o domingo anterior eu era diretor executivo da Polícia Federal. Então, naquele domingo, estávamos eu e minha esposa assistindo televisão, quando começaram a aparecer aquelas imagens. E aquela coisa
que não, dava uma sensação de desespero ver aquilo acontecendo. É verdade. E a época, quando começou aquela notícia que o governador tinha sido afastado, mas antes havia exonerado o secretário de Segurança, ela chegou a comentar comigo, ela falou, eles vão te ligar. E, Rodrigo, não deu outra. Ainda no 8 de janeiro, eu recebi as primeiras ligações. Né? A então vice-governadora... É governadora em exercício? Era governadora em exercício, Celina Leão, me ligou. Alguns parlamentares distritais me ligaram. Aí, daqui a pouco, teve gente do governo federal também que me ligou, perguntando se, na eventualidade de um convite, né, eu aceitaria esse convite. E a governadora em exercício, a Celina, ela me perguntou se eu aceitaria, mas que esse nome teria que ser realmente um nome construído, porque o momento era muito delicado. É verdade. Né? E eu não esperava voltar para a Secretaria de Segurança Pública, mas eu recebi aquilo como uma missão. Alguns amigos falam, mas você é louco. E só para deixar um negócio, gente, pra vocês saberem, na época, a Celina era deputada distrital, quando o Sandro foi secretário pela primeira vez. E a Celina, gente, para quem não sabe, era uma deputada de oposição. É verdade. Não é? É verdade. Só para você ter uma ideia, que, assim, para você que está nos assistindo, que muitas vezes essa relação, a oposição, o governo, as pessoas criam relações. Exatamente. Né? E quem tem competência, eu falo isso aqui, não é porque você está na minha frente, não, eu falo isso para todo mundo. Obrigado. Deixa marcas positivas. Você vê, Celina Leão, hoje vice-governadora e na época governadora em exercício, para tentar achar uma solução, lembrou de quem, né? Lembrou de uma pessoa que assumiu a Secretaria de Segurança à época também, num período em que Brasília estava recuperando, estava começando a recuperar ali a sua, vou dizer assim, a sua estima institucional novamente, né? A gente teve a Caixa de Pandora, tal, enfim. E o cenário, não vou dizer que era o mesmo, mas praticamente ali com uma insegurança institucional também, por causa do 8 de janeiro, que aconteceu. E que logo depois a Justiça viu que o governador não tinha nada, não foi omisso, o próprio Supremo reconheceu isso, ele tomou todas as atitudes que tinham que tomar, tal, enfim, retomou, está aí governando, fazendo melhor para o Brasília. Sem dúvida. Eu gosto de ressaltar isso, porque muitas pessoas acham que na política, quando você vira oposição a alguém, você vira oposição à pessoa, né? E essa, para mim, foi, primeiro, um ato, claro, na minha visão, de grandeza da própria Celina, por ter lembrado de você, e também da sua parte, né? Que na época a Celina era oposição, meu irmão, e a Celina, olha, vou te falar, a oposição forte ali. Né? Ferrenha. Mas em cima, como é que você fala? De uma missão, né? Você veio para cá, construiu, e não foi fácil. Não foi fácil. Naqueles primeiros dias não foi fácil. No começo ali era realmente uma situação difícil, porque a gente tinha que reequilibrar as forças de segurança, sobretudo a polícia militar. É verdade. Estava apanhando muito, estava na situação, estava sendo massacrada pela imprensa. Eu tomei algumas providências logo na chegada. Uma das primeiras providências que eu tomei foi chamar o corregedor-geral da Polícia Militar, né, e cobrar que nós identificássemos aqueles policiais que quase tinham sido mortos na esplanada dos ministérios, né, para que eles fossem condecorados e promovidos por ato de bravura. Porque eu falava para eles, eu falei isso para o corregedor na época e para o comandante da época, falei, olha, gente, para falar mal, já tem uma fila aí, ó. Tem uma fila para falar mal. Na televisão, qualquer canal que você ligar, vai ter gente mostrando imagens da Polícia Militar, um policial conversando com um manifestante, como se ele tivesse esse ato... Aceitando, né, ali. Aceitando, ou sendo negligente. O que é interessante é que, assim, você falando sobre isso, eu me lembro na época, eu fiz esse questionamento, foi engraçado, ele está mostrando ali o policial tratando o manifestante de forma cordial, né? Se o policial fosse truculento, e o que ia fazer também? Será que ia mostrar? Também? Ia falar... Ou seja, qualquer atitude naquele momento ali ia ser atitude crítica, né? Sem dúvida. E, Rodrigo, a Polícia Militar estava tão para baixo que eles estavam assim ponderando. Eu tive que assim, bancar isso. Foi com muita briga. Briga minha para poder fazer a promoção
desses policiais, porque a polícia militar estava com medo. A impressão que eu tinha é que o comando, sabe, a corregedoria, estavam todos com medo de prestar essa homenagem e fazer esse reconhecimento aos policiais que mereciam ser reconhecidos, porque eles estavam sendo massacrados. Massacrados pela imprensa, massacrados pela justiça. Então eles estavam todos numa situação muito difícil. Todo mundo que falava tacava a responsabilidade, né? Aí eu falei, olha, eu quero essa promoção para antes do dia 21, vocês me tragam os nomes. E eu pensei que eles fossem trazer até uma lista maior. Aí quando chegou próximo ao dia 21, eles não tinham me trazido os nomes ainda dos promovidos. Aí eu briguei de novo, falei, eu quero o nome daquelas pessoas que a gente tem as imagens, deles apanhando com barra de ferro. É verdade. Né? Aí eles me trouxeram 2 nomes. Soldado Marcela e o cabo Beraldo Júnior. E aí, esses 2 foram promovidos por ato de bravura e a gente pôde mostrar o lado heróico daquela corporação, que foi a corporação que mais ficou exposta, mas foi a corporação que entrou em todos os prédios públicos, inclusive naqueles prédios para retirar... que tem a própria seguença, que tem até o exército e seguranças vinculados àqueles órgãos institucionais. Quem adentrou... Por exemplo, o Congresso tem a Polícia Legislativa, o Supremo tem a Polícia... Judiciária dele lá. E o Palácio Planalto, a GSI, o Exército que cuida. Todos têm. Mas um monte de gente. Todos têm. E quem entrou em todos os prédios para resolver o problema foi a Polícia Militar. Então, ela ficou muito exposta, né, pela falha, e isso está sendo apurado. Tem muita gente que está sendo responsabilizado, mas a responsabilidade tem que vir em cima do CPF, não em cima do CNPJ. Da instituição, isso é verdade. Sabe? Tem que vir em cima daquela pessoa que tinha a responsabilidade de garantir a segurança do local e não soube garantir por omissão, por incompetência, o que quer que seja. Isso tem que ser apurado e está sendo apurado. É verdade. Mas a instituição Polícia Militar ela tem que ser resguardada. E aí eu briguei muito por isso daí. Era um gesto que eu queria. Chegou dia 21 de abril, eles não tinham me dado o nome das pessoas. Logo depois do dia 21 de abril, eles me apresentaram esses 2 nomes que eu te falei, e esses 2 nomes abriram para nós a possibilidade de mostrar o seguinte: foi a Polícia Militar. Se teve alguém que quase morreu naquele dia, foi a Polícia Militar. Às vezes as pessoas comparam o que aconteceu com o Capitólio. No Capitólio morreram 5 ou 6 pessoas. Né? Aqui não teve um tiro que tenha sido dado pela Polícia Militar, e a Polícia Militar foi quem resolveu e que tirou todas aquelas pessoas que tinham invadido todos os órgãos. Isso é verdade. E que retornou com todo mundo para dentro do quartel, e o resto da história todo mundo conhece. E levou todo mundo preso, né? Porque eu lembro que foi um ônus da Polícia Militar que pegou o pessoal para levar preso. Exatamente. Né? E tem até gravações de oficiais da Polícia Militar brigando com oficiais do Exército, tudo para que as pessoas reagissem e conseguissem resolver o problema das invasões que tinham acontecido naquele momento. Então, assim, é preciso que isso seja reconhecido, é preciso que isso seja mostrado, até porque é importantíssimo. Isso é verdade. Sandra, é importantíssimo você dizer isso aqui, porque poucas pessoas, eu acho, conhecem essa história, né? Sobre esse reconhecimento de ato, essa promoção por ato de bravura desses 2 policiais, que a gente via nas imagens que apanharam de barra de ferro, foram, enfim. E essa luta sua para recuperar o que a gente chama de autoestima da instituição. Autoestima, né? E eu acredito, Sandro, sendo bem honesto, que essa resposta da diminuição dos homicídios, dos números que nós temos, reflete muito esse trabalho que você fez. Porque hoje a Polícia Militar, pelo que eu converso com alguns, tem uma confiança enorme no seu trabalho. Certo? Estou te falando aqui, eu quero que deixe registrado mesmo. Mais uma vez, não é porque você está aqui, mas tem uma confiança enorme e por isso está dando esse resultado. Porque quando eles mais precisavam, você, de fato, atuou na defesa da instituição Polícia Militar do Distrito Federal. Né? Claro, CPF que causou problema, que responda, que passe pelo processo legal e que se for comprovado que fez algo, vai cumprir a pena. Né? Enfim, paciência. Agora, a instituição Polícia Militar, que é uma instituição que é mais velha que Brasília, né, que veio lá do Rio de Janeiro, tal, enfim, para cá, não pode sofrer isso e todos, né, você não pode colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. E eu vejo essa resposta, principalmente da atuação da Polícia Militar, muito a esse primeiro momento que você foi lá, não condenou, certo? Não condenou todos, soube separar o joio do trigo e recuperar essa autoestima da Polícia Militar, que hoje está dando essa resposta
não é para o Sandro, não. Está dando essa resposta para a população do Distrito Federal. Sem dúvida. O trabalho que eles têm feito, juntamente com as demais forças, é um trabalho brilhante. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: Brasília tem uma peculiaridade. É o único estado onde as nossas corporações policiais têm uma missão dupla, que é proteger a população local e proteger também os interesses do governo federal, é aqui no Distrito Federal. Né? Então, a gente tem que ter, por exemplo, o 6º Batalhão da Polícia Militar. A missão é proteger a esplanada dos ministérios, né? Como nós também temos o Batalhão do Rio Branco, né? Que é proteger os diplomatas. Né? Nós temos, então, que proteger as representações dos países. As representações dos países, os seus familiares, os ministros, servidores, os ministros do Executivo, os ministros do Judiciário, os congressistas, Câmara e Senado. Né? Então, e ainda garantir a segurança também das 35 regiões administrativas que nós temos aqui. Né? Então, assim, é uma missão híbrida. É complexo. É complexo. Isso aí só o Distrito Federal que tem. Então, às vezes, por exemplo, vem discussões sobre reajuste, ou já teve discussões sobre o nosso fundo. O Fundo Constitucional, que é o que mantém e financia a segurança do DF. Do DF, e eventualmente aparece um parlamentar ou alguém do Executivo Federal questionando isso. Questiona porque não tem conhecimento e não está sabendo reconhecer isso. Né? Esse trabalho é um trabalho que tem que ser reconhecido. É uma missão difícil, é uma missão que nenhuma outra corporação do Brasil tem. É verdade. Missão dupla. E que isso aí tem que ser reconhecido. Isso é verdade. E eu me lembro que logo após essa questão do 8 de janeiro, começaram a discutir de novo, querer mexer no Fundo Constitucional. Me lembro da sua atuação no fórum. Você foi presidente do fórum do secretário? Sou presidente. Você é o presidente. É fórum ou é conselho? É Conselho Nacional. É o Conselho Nacional do Secretário de Segurança, né? Isso. Eu me lembro da sua atuação também junto ao secretário de Segurança para a defesa do Fundo Constitucional do DF. Isso. Lembro agora também que é um assunto que deve entrar em pauta, que é a lei que vai falar sobre a segurança pública nacional, né? Que a PEC da segurança, exatamente. Me lembro muito da sua atuação. E, Sandro, bem, depois do dia 8 de janeiro, nós tivemos uma outra problemática, logo no início do governo, que estourou a quantidade de feminicídios aqui em Brasília, né? Exato. Nós chegamos a ter, eu acho que 20, enfim, 15, não sei o número exato, mas tivemos um número muito alto. E eu me lembro que, assim, a população, não só a população, mas principalmente a imprensa começou a noticiar muito isso e tal. E rapidamente a Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria da Mulher, a gente teve aqui com a Gisele, que foi secretária da Mulher também. Adoro a Gisele, gosto muito dela. Vocês fizeram um plano muito rápido para combater isso. Foi. E o resultado desse plano? Deu certo? Muito certo. A gente está trabalhando, a Gisele é uma grande parceira, né? Temos outros parceiros também no governo que atuam muito nessa área, mas a gente tem desenvolvido trabalhos em conjunto. Então, nós temos uma área específica na Secretaria de Segurança Pública, que é a SUPREC, Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, e ela tem se dedicado muito a esse trabalho de valorização das políticas de conscientização, de forma a prevenir a violência contra as mulheres. A gente tem apelado muito para que haja as denúncias, para que o familiar denuncie, o vizinho denuncie, né, para que na comunidade as lideranças comunitárias, lideranças religiosas nos ajudem nesse propósito de conscientizar, porque o nosso objetivo, a gente fala muito isso, eu e a Gisele falamos muito isso, nosso objetivo é feminicídio zero no DF. Enquanto houver um feminicídio, a gente não tem o que comemorar. Mesmo reduzindo muitos números, a gente não comemora a redução. A gente quer comemorar o dia que chegar a zero. Feminicídio zero. A Celina tem uma frase muito boa. A Celina tem uma frase, ela fala que o sonho dela é que o Distrito Federal seja o melhor lugar para se nascer menina. Olha aí. É uma frase bonita. E a gente trabalha realmente com esse viés, né? De fazer com que a segurança das nossas mulheres aqui seja absoluta. Mas o que acontece? Qual que é a nossa grande dificuldade? É porque, infelizmente, ainda se confunde o combate à violência contra a mulher como sendo uma atribuição tão somente dos órgãos da segurança pública. Mas não é. Na realidade, o combate cabe a nós, cidadãos comuns. Exatamente. Viu que está sendo, violentada, tem que denunciar. Tem uma lei minha, que eu fiz até essa lei aqui no DF, com base num projeto que foi feito pela Igreja Adventista, chamado Quebrando o Silêncio. Que a gente estabeleceu um mês, que é o mês de setembro,
um mês de conscientização, justamente palestras, tal, enfim. Que leva, a Igreja Adventista faz esse trabalho muito bem feito dentro das suas escolas, que é aquela questão, se você está vendo qualquer tipo de violência, seja contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, não fique calado. Isso. Denuncie. Isso. Né? Isso. E divulgar os canais de denúncia da Polícia Civil, da própria Polícia Militar, enfim. Tem muita gente que tem medo de falar, mas vão descobrir quem não, o sigilo é garantido, né? Sigilo garantido. Se o fato está acontecendo naquele momento, diz que 190. A Polícia Militar vai atuar. É importante isso, viu? Olha aí, ó, pega essa dica aí, vai ler. Então, o fato está acontecendo, diz que 190. Para que a gente chegue rapidamente no local, né, e evite que o fato venha a ser consumado. Agora, se você quer denunciar, e você pode denunciar anonimamente, você pode ficar tranquilo que você não vai ser identificado, diz que 197, né, que eu disse denúncia da Polícia Civil. E a Polícia Civil, eu quero fazer um registro, tem feito um trabalho belíssimo. Nós não temos nenhum caso no Distrito Federal, nenhum caso de feminicídio que não tenha sido solucionado. Olha só. Em todos os casos, o autor do feminicídio ou está preso ou está morto. Porque é outra estatística. Muitas vezes o cara comete o crime e ainda depois se mata. Depois se mata. Né? Ou às vezes entra em confronto com a polícia e acaba morrendo também. Né? Mas não existe caso de feminicida solto no DF. Todos foram presos. Trabalho brilhante da Polícia Civil, que tem que ser também reconhecido. Mas eu insisto, se a sociedade não se envolver, a gente não consegue melhorar isso, porque a maior parte dos crimes de feminicídio acontecem em ambiente doméstico. É dentro de casa, uma ferramenta que todo mundo tem dentro de casa, que é uma faca, uma arma branca. Na grande maioria das vezes é isso que acontece. Né? E a gente não tem como estar dentro de todas as residências. Mas o porteiro, muitas vezes, ele percebe que aquela moça, né, vem sendo vítima de violência e não denuncia. O vizinho. Sobretudo o vizinho é muito normal. Infelizmente, às vezes acontece um crime quando a Polícia Civil começa a investigar, né, e vai apurar, conversa com o vizinho fala, não, tem meses que eu estou ouvindo essa moça gritar, tem meses que é normal esse rapaz espancá-la no elevador, nos corredores ou dentro do apartamento. E você não falou nada. E você não falou nada, o vizinho não falou nada. E esse mesmo vizinho, se você der uma festa e o som estiver alto, ele liga 190 para reclamar. Para reclamar. Mas quando está escutando a vizinha pedir socorro, não toma nenhuma providência. Então, essa é uma mudança de mentalidade que a gente tem que ajudar a fazer acontecer. Tem uma outra lei minha aqui no DF que gerou uma polêmica, Sandro, que obriga os síndicos a fazerem a denúncia se houver algum tipo de violência dentro do seu prédio e tal, enfim. Por que gerou polêmica? Porque os síndicos não gostaram, né? E aí me lembro que eu recebi a associação dos síndicos aqui e falou, pô, mas você está colocando uma responsabilidade. Eu falei, peraí, eu não estou colocando uma responsabilidade sobre vocês. Isso aqui é responsabilidade de todos nós. É isso. Agora, se você se propôs a ser síndico, a ser gestor do seu prédio, está acontecendo um crime lá dentro e você não denuncia... Você tem conhecimento. E você não denuncia, de duas, ou você está prevaricando, ou você é cúmplice, né? Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Isso mudou um pouco da atitude dos síndicos, tanto que a gente trouxe essa associação, fez uma parceria na época com a própria Polícia Militar e a Polícia Civil, né? E eles têm um canal direto e tal, para falar com ele. Que é uma ferramenta, uma lei, na realidade, é uma ferramenta que vai ajudar... ajudar nesse combate. Parabéns, a gente precisa disso. É uma mudança de mentalidade que a gente tem que ajudar a promover. Isso vai se tornar comum. A gente tem que incorporar isso. Porque a gente queria que não precisasse de lei para fazer isso, né? Rodrigo, eu gosto de lembrar o seguinte, eu fui adido da Polícia Federal em Londres, conforme a gente falou aqui, morei 3 anos em Londres. Se você chega no metrô, ou num ponto de ônibus, ou mesmo dentro do ônibus, aqueles ônibus vermelhos, né? Tem sempre uma placa, né, escrito, se você perceber qualquer atitude suspeita, denuncie. O número está aqui, denuncie. Né? Então, um ato de violência, ou alguém que talvez deixe uma bolsa abandonada em algum lugar e eles suspeitam de ato de terrorismo, né? Eles estimulam a denúncia. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tinha essa cultura de achar que o cara que denuncia é dedo duro. Aquela famosa frase, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Isso, que é um atraso, né? Atraso, mentirosa, é verdade. Uma frase mentirosa muito atrasada. E a gente tem que mudar, tem que enfrentar uma realidade diferente. A gente tem que se atualizar.
e aprender com os bons exemplos. Isso é verdade. Né? Então, essa mudança cultural, ela tem que vir. Quando você faz uma legislação, né, que chama atenção para isso, você está de parabéns, a gente precisa realmente disso. Os síndicos não gostaram, mas depois que fizeram uma reunião, eles falaram, tá certo, tem razão. Né? Essas mudanças, elas afetam diretamente o nosso dia a dia. Outro dia nós criamos uma norma que o governador Ibanez nos permitiu que fosse feita, e eu quero contar esse caso, porque é um caso que, a princípio, pode ser, assim, as pessoas podem interpretar como sendo algo controvertido. Uhum. Mas foi feito com base em dados estatísticos e foi feito também ouvindo a comunidade, que foi o fechamento das distribuidoras de bebida após a meia-noite. Rapaz, isso é fantástico. Isso é fenomenal. Pois é. Porque além de... Nossa, isso é fenomenal. Pelo seguinte, porque além de você evitar o cara que vai para o distribuidor de bebida depois da meia-noite, ele não vai comprar uma Coca-Cola, né? Não vai. Ele não vai comprar ali, né, uma Coca-Cola para comer uma pizza em casa. Vai para fazer outra coisa. E essas distribuidoras de bebidas que estavam abertas à noite, em alguns lugares aqui em Brasília, estavam virando ponto de encontro para vender droga. Exatamente. Vamos ser honestos? Exatamente. E dali isso saiu... é fenomenal. Saiu uns acertos de conta. Ali, dali o cara já cometia crime saindo dali mesmo. Exatamente. E tal. Então, o que aconteceu? A gente fez essa mudança com base, primeiro, naquilo que eu falei que a gente chama de segurança pública com base em evidências. Sim. Que é trabalhar em cima dos números. A gente conseguia demonstrar que nas redondezas das distribuidoras de bebida, nas altas madrugadas, estavam acontecendo muitos crimes, tanto crimes mais leves, como as desordens, como som alto, e dali surge briga, vias de fato, enfim, como crimes gravíssimos, como tentativa de homicídio, homicídio consumado, latrocínio, estupro e tráfico de drogas, que você mencionou aí, né? A gente conseguia demonstrar isso. E o outro ponto, nós ouvimos a comunidade através dos consegues. Em diversas reuniões do Conseg, eu presente pessoalmente. Isso deve ter sido quase unanimidade. Mas dava sempre assim, dava sempre quase unanimidade. Quase unanimidade. Você fazia uma reunião lá onde tinha 50 pessoas, quando você perguntava se eles eram a favor de fechar, com certeza podia ter 3 ou 4 que não levantavam a mão. A grande maioria levantava a mão. Porque queria fazer festinha à noite. Compra mais cedo o negócio. Compra mais cedo. Compra mais cedo. E foi uma política, uma medida que não prejudica o comerciante. De jeito nenhum. Ele pode funcionar das 6 horas da manhã até a meia-noite. Ou seja, tem o respeito, né, ao comércio exercido. E outra coisa também, isso é proteção para ele, né? Porque se ele fica aberto depois da meia-noite, com esse ambiente, rapaz, para acontecer um crime dentro do negócio, numa distribuidora dessa, para alguém chegar e roubar uma distribuidora dessa também, é daqui para ali. E sabe o que nós estamos fazendo? Foi ótimo você falar nisso. Naqueles casos, depois que nós baixamos a portaria, é uma portaria conjunta da Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria de Governo. De Governo. Né? Que é quem cuida das administrações. Das administrações, exato. Houve alguns casos, poucos, mas houve alguns casos ainda de crimes graves na porta das distribuidoras depois da meia-noite. A Polícia Militar agora busca o dono da distribuidora, que deveria estar fechado e não estava, e a Polícia Civil vai ouvi-lo, ele está sendo intimado, para poder se explicar. Do porquê que não cumpriu, né? Por que não cumpriu, e em determinados casos, pode ser que ele venha a responder, sabe, criminalmente. Criminalmente. Porque, de alguma maneira, ele contribuiu para que aquele crime acontecesse. Isso é verdade. Então, a gente já conseguiu... Parabéns, isso é fantástico. E os resultados já estão aparecendo. Pois é. Uma redução significativa, já as estatísticas estão mostrando, uma redução de 25% dos crimes violentos na porta das distribuidoras, depois que a gente editou essa medida. Fantástico. Bem, para a gente finalizar, a gente não pode deixar de falar do ano que vem, 2026, ano de eleição. Para quem não sabe, gente, o Sandro é presidente do PSDB aqui do Distrito Federal. Para quem não sabe também, foi meu primeiro partido, né? A filiação foi no PSDB, eu militei no PSDB. As portas estão abertas para você. Olha aí, olha aí. Olha aí. Você é um grande perfil, você é um grande nome. E você assumiu a presidência do PSDB aqui em Brasília com um grande desafio. E aí, Sandra Avelar 2026, qual é o caminho? Eu acho o seguinte, a gente tem que ter um grupo forte, um grupo bem intencionado, um grupo que tenha identificação com a cidade, que queira o bem do Distrito Federal. E aí, a partir daí, o que vai acontecer vai passar por todo um processo de construção. Né? O nosso presidente nacional, o governador Marconi Perillo, tem conversado com o governador Ibanez. Né? Eles têm uma relação muito próxima, muito boa.
E eu também tenho conversado com o governador Ibanez. Eu tenho um orgulho muito grande de estar à frente de um partido no qual eu acredito. Eu acho que hoje a gente não pode estar aliado a nenhum dos extremos. Eu sou muito contra, sabe, essa posição radical de esquerda extremista ou da direita extremista também. Eu tenho falado, Rodrigo, que o PSDB ele tem que ter uma postura que não é ficar ali no meio, tipo morno. Olha, a gente recebe bem os da esquerda, Não, o PSDB ele tem que ter uma posição como se ele fosse um terceiro polo. Então é o seguinte, a gente não aceita a extrema-esquerda e a gente não aceita a extrema-direita, né? A meia-esquerda, a meia-direita, aquela coisa do equilíbrio da construção, isso é muito bem-vindo, né? Mas esse radicalismo se retroalimenta. O Brasil tem que sair desse ciclo. A gente tem que sair desse ciclo. Nacionalmente, a gente não pode permitir que fique só os dois lados se gladiando. Então você acha que a polarização no Brasil prejudicou o Brasil? Mas muito. Prejudicou, prejudica e vai prejudicar. No pretérito, no presente e no futuro. A gente tem que sair desse ciclo. Isso é terrível para o país. Né? E eles se retroalimentam. Observa que um ataca o outro ataca o um, como se só existissem os dois lados. Por isso que eu falo ao PSDB e os partidos que têm esse equilíbrio, que têm essa capacidade de entender esse processo, não tem que ficar ali no caminho do meio. Tem que ser um terceiro polo, né? um terceiro lado, para poder não admitir que esses dois lados que estão brigando se perpetuem. Porque se a gente não tiver essa atitude, se a gente ficar como uma política morna, a gente não vai conseguir evoluir. A gente tem que crescer brigando pelo equilíbrio, brigando pela construção de políticas que sejam importantes, que sejam produtivos para o futuro do país e daqui do Distrito Federal. E vamos ser bem honestos, e aí preciso falar isso, que a última política econômica que o Brasil fez que deu certo foi no governo do PSDB, né? E você estava lá. Foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando foi ministro da Fazenda, logo ele preparou o Plano Real. Para quem não lembra, você que está nos assistindo, mas antes do Plano Real, o Brasil trocava de moeda, parecia quase que de hora em hora, né? Trocava cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro velho, e aí se montou o Plano Real, o Brasil se estabilizou economicamente, com a moeda forte à época, né? Que era R$1 era igual a $1. E de lá para cá, vou usar aqui o seu exemplo, que você assumiu a secretaria em 2011 e de 2011 para cá nenhum secretário desfez o projeto que você fez, e de lá para cá nenhum presidente da República que assumiu depois do Fernando Henrique fez um novo plano econômico para desfazer o Plano Real. Isso. Certo? Isso, Então eu acho que isso é... E Sandro, só uma outra pergunta. Bem, nós estamos agora vivendo esse impasse que é fruto dessa polarização com os Estados Unidos, tal, que isso já está prejudicando, já começou a prejudicar o setor produtivo do país. Os exportadores de laranja, eu estava vendo numa entrevista o presidente da associação, né, dos produtores de laranja, dizendo que vão perder, as laranjas vão apodrecer, porque não tem mercado no Brasil. Loucura isso. Né? Os sucos também vão ter que jogar milhões de litros de sucos fora, porque, gente, se alimento, enfim, tudo, né, por causa de uma questão política que é fruto dessa polarização. Tá, o que você acha, Sandro, que deve ser a postura do brasileiro para o ano que vem? Porque, assim, tanto de um lado, de outro, como você falou, fica brigando ali, e o povo? Como é que fica nisso, né? E qual que você agora, o Sandro Avelar, cidadão, esquece agora o delegado de polícia, esquece o secretário de segurança, você como cidadão, como você acha que o cidadão brasileiro deve se comportar nas eleições do ano que vem? Eu acho que o cidadão brasileiro, que Deus abençoe a todos nós e que nos dê essa clarividência de enxergar que nós estamos no mau caminho. Esse caminho dos extremos não é um bom caminho, não é um caminho que seja um caminho de construção, um caminho que a gente saia desse ciclo, nos permitindo evoluir. A gente precisa evoluir, a gente já está marcando passo há muito tempo. Então, eu acho que, com fé em Deus, no ano que vem, nós teremos eleitores conscientes disso, né, e que mudem o foco, que entendam que o Brasil tem que caminhar num caminho
do equilíbrio, um caminho da construção de um futuro melhor para o país. E não essa guerra entre dois lados, como se nós só tivéssemos no Brasil, né, radicais de esquerda ou de direita, né, que votam naquele que eles têm menos raiva. É verdade. Isso aí, infelizmente, é muito ruim. A gente tem que quebrar esse ciclo. E eu espero que no ano que vem nós tenhamos condições de fazer isso. É isso. Bem, gente, está aqui comigo Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, presidente regional do PSDB, delegado de Polícia Federal, mas, antes de tudo, grande amigo, competente. Mais uma vez, quero te agradecer, o nosso convite está aqui. E queria deixar a nossa câmera aberta para você falar, para quem está em casa, certo? Mandar o seu recado e dar suas considerações finais. Eu quero falar com a população do meu orgulho de poder estar aqui no seu programa. Rodrigo Delmasso é um baita nome, é um cara de luz, eu te considero assim, um político diferenciado, é um amigo diferenciado, é um gestor diferenciado e é uma pessoa que quer o bem do Distrito Federal. Você já cansou de demonstrar isso daí. Tem bagagem, tem histórico, tem vontade de fazer. Então, assim, quando eu fui convidado para esse programa, eu fiquei muito feliz, porque a gente tem essa relação que é muito sincera, de amizade, de empatia, e eu acho que a gente tem que enxergar o Distrito Federal, em sendo a capital da República, nós temos que ser modelo, inclusive no que diz respeito a mostrar para o país que não só nas políticas de segurança pública, que é a área que eu atuo no dia a dia, né, mas, de uma maneira geral, a gente tem que ter o Distrito Federal como modelo para o resto do país, inclusive no afastamento desse radicalismo que, infelizmente, impera na política atualmente no âmbito nacional. Isso é verdade. Gente, mais uma vez, você que está nos assistindo, muito obrigado. Sandro, obrigado. Prazer, Deus te abençoe muito. Amém. E assim, todas as palavras que eu disse aqui, eu falo de você em todos os lugares. A sua competência, ela te estabeleceu mesmo, tanto que você passou, vamos dizer assim, num governo de esquerda e agora está no governo de centro-direita. É verdade. E fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado. Obrigado, meu Um abraço, gente. Que Deus abençoe. Siga as nossas redes sociais. Está o endereço aqui embaixo. E divulgue para todo mundo aí. Um abraço. Valeu!